BEM News 19 horas. Um oferecimento. Brasil Terminal Portuário. FENOP. Modal GR. Porto Nave. Santos Brasil. Transbrasa. Boa noite. Mais de 12 bilhões de reais foram anunciados hoje em investimentos no Porto de Santos. As nossas equipes acompanharam a visita do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, ao litoral do estado de São Paulo. De Brasília, a nossa correspondente Marília Sena fala sobre a reunião entre o presidente Lula e o CEO da Petrobras. Em pauta, a queda nas ações da empresa, que perdeu mais de 70 bilhões de reais em valor de mercado desde que anunciou a queda nos lucros e o não pagamento de dividendos extraordinários aos acionistas. Você vai ver também as possíveis consequências da eleição parlamentar de Portugal aqui para o Brasil. Tudo isso no BNews 19 horas, que começa em 30 segundos. O Porto de Santos terá investimento de 12,6 bilhões de reais até 2028. A maior parte desse recurso será aplicado em obras de expansão e modernização. O anúncio foi feito hoje, durante a visita do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, ao estado de São Paulo. A reportagem é de Cássio Lira e Rodrigo Silva. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e o presidente do Porto de Santos, Anderson Pomini, apresentaram o plano estratégico e o cronograma de obras do complexo marítimo previsto para os próximos 4 anos. Entre investimentos públicos e PPPs no Porto, somente para 2024 serão aportados pouco mais de 568 milhões de reais. Até 2028, os recursos para o complexo passam dos 12 bilhões de reais. Segundo o ministro, os investimentos são para áreas da infraestrutura do Porto de Santos, dragagem de aprofundamento e os acessos terrestres, principalmente pelas avenidas perimetrais das duas margens do porto. São esses investimentos, sob a orientação do presidente Lula, que serão fundamentais para o desenvolvimento da região. Por isso que nós fizemos questão de anunciar esse plano estratégico para que a gente possa, não só o governo federal, o governo do estado, mas toda a sociedade brasileira, poder acompanhar o plano estratégico fundamental para o desenvolvimento do Brasil. Em sua quarta visita ao Porto de Santos, o ministro Silvio Costa Filho anunciou que na próxima quarta-feira, em Brasília, o governo federal e o governo estadual vão oficializar o cronograma referente ao túnel Santos-Guarujá. Além disso, serão divulgadas também as datas das audiências públicas do empreendimento, que terá o orçamento total de 6 bilhões de reais. Nós convidamos o governador Tarcísio, nós convidamos a bancada de deputados federais, senadores de São Paulo. Nós iremos apresentar o cronograma do túnel de Santos e, a partir daí, a abertura das escutas, a abertura das audiências públicas para o aprimoramento do projeto. Nós já estamos com um projeto básico, um projeto que foi construído pelo Estado de São Paulo e pelo Porto de Santos, investimentos fundamentais para a gente poder avançar. Então será uma construção coletiva que na quarta-feira em Brasília nós vamos anunciar. Entre os anúncios da autoridade portuária, o presidente da PS, Anderson Pomini, revelou que no próximo mês de junho será realizada a assinatura da transferência de local do terminal de passageiro de cruzeiros de Santos, o Concais. Hoje, o terminal fica na região de Outeirinhos, mas será recolocado para o bairro do Valongo, perto do centro histórico da cidade. É preciso que o Porto de Santos invista em uma área apropriada. Em uma conversa já bem avançada com o Concais, nós estamos estudando o plano de negócio que foi apresentado para o Concais. E o nosso cronograma é, em junho de 24, assinarmos a transferência do local. Além dos investimentos públicos, o Porto de Santos terá um aporte de mais de 8 bilhões de reais a partir dos contratos de arrendamento de terminais portuários, que operam no Cais Santista. Entre os destaques estão os valores da Brasil Terminal Portuário, da Ecoporto, da COFCO e da FIPS, a ferrovia interna do Porto de Santos. Silvio Costa Filho afirmou ainda que os planos de expansão da poligonal do Porto,
para áreas como a Ilha dos Bagres e Vila dos Criadores, poderá contar como um futuro terminal de contêineres na margem direita. Um desejo antigo do ministro do governo do presidente Bolsonaro, hoje o governador Tarcísio. A gente tem dialogado com a sociedade, eu acho que é importante o STS-10 para o Porto de Santos. Tanto é que a gente está discutindo duas possibilidades de áreas, a exemplo lá da Ilha de Bagres e a Vila dos Criadores, são essas duas opções para a gente fazer ali o STS-10. A gente está dialogando já com vários técnicos, a gente está dialogando com a iniciativa privada para pensar estrategicamente naquela área e aí sim a gente poder ampliar uma área que seria o nosso Porto Santos 4.0, ou seja, é uma área nova que a nossa ideia é avançar no STS-10. O ministro Silvio Costa Filho visitou também a base aérea de Santos, onde vai funcionar o aeroporto do Guarujá. A reportagem é de Paulo José Ribeiro. O ministro discutiu as principais necessidades com as autoridades locais e anunciou investimentos para as instalações. O governo federal fará um aporte de 40 milhões de reais no empreendimento, dividido em 2 etapas, para a estruturação do projeto. O início das operações está previsto para o ano que vem. Silvio Costa Filho classificou o novo aeroporto do Guarujá como estratégico para o desenvolvimento da Baixada Santista. O ministro ressaltou que o novo empreendimento atuará não somente no turismo de negócios, mas também no turismo de lazer. A gente precisa voltar a fazer com que cada vez mais a cidade do Guarujá, que tem praias belíssimas, que tem equipamentos turísticos importantes, possam voltar cada vez mais a ser revisitadas pelo povo brasileiro e visitadas. Então é por isso que a gente quer estruturar esse aeroporto. O ministro ainda anunciou a chegada de novas aeronaves do modelo ATR, aviões com capacidade para 72 passageiros, da Gol e da Azul. As duas companhias aéreas já sinalizaram interesse em operar no futuro terminal, segundo Costa Filho. A gente espera em 24 meses estar com esse aeroporto pronto para a gente poder cada vez mais receber operações não só de voos executivos, mas sobretudo voos da Azul, da Gol, que já manifestaram interesse em fazer operações diárias aqui na cidade do Guarujá. As obras da primeira fase incluem a reforma da pista de pouso e decolagem, intervenções nas pistas de táxi, sistema de drenagem e implantação de cerca operacional. Após o término desta etapa, será iniciada a implantação do terminal de passageiros. A Terracom, vencedora do processo licitatório promovido pela Prefeitura no ano passado, será responsável por realizar as intervenções necessárias. Depois da Petrobras perder mais de 70 bilhões de reais no valor de mercado na semana passada, hoje teve reunião entre o presidente Lula e o CEO da empresa. A gente vai ao vivo para Brasília falar sobre isso com a Marília Sena. Boa noite, Marília. Oi, Núria, boa noite para você e para todos que nos acompanham. Pois é, essa reunião que começou às 3h30 da tarde ainda está acontecendo, viu? Aqui no Palácio do Planalto. Ela estava marcada para as 15 horas, começou com 30 minutos de atraso, reunião a portas fechadas. A gente ainda não tem notícias do que está acontecendo dentro do gabinete do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está reunido com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates. Eu lembro que na última quinta-feira, em um comunicado feito pela Petrobras, a estatal anunciou a distribuição de dividendos de 14,2 bilhões de reais sem o pagamento de dividendos extras, que seria aí um valor de 43,9 bilhões de reais. Segundo a Petrobras, esse valor de 43,9 bilhões de reais será destinado para uma reserva estatuária. Anúncio que movimentou negativamente o mercado e também repercutiu negativamente aqui em Brasília. Esse assunto vem tomando de conta do noticiário de Brasília desde a última sexta-feira. E hoje o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, antes de se reunir com Jean Paul Prates, deu uma entrevista ao SBT e disse o seguinte, que a Petrobras não é uma empresa somente de pensar no investimento e pensar nos acionistas que investem nela, que também tem que pensar no investimento para os 200 bilhões de brasileiros que são donos ou sócios dessa empresa. Fontes próximas ao presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, e ao presidente Lula,
Dizem, né, aí na Rádio Corredor, que essa ordem de não pagar esses dividendos foi do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mais cedo, o presidente da Petrobras disse à Globo News que Lula não deu ordem nenhuma sobre a questão dos dividendos e que essa conversa que está acontecendo aqui no Palácio do Planalto já estava agendada com Lula antes de toda essa crise. Enquanto essa reunião acontece, Núria, especula-se até a permanência no cargo de Jean Paul Prates. Existe a expectativa do presidente da Petrobras falar com a imprensa após o encontro. A gente segue aqui acompanhando e aguardando aí qualquer pronunciamento. Núria. Perfeito, Marília. A gente segue acompanhando, esperando aí o resultado dessa reunião. Obrigada, bom trabalho para você. E não foram só os acionistas da Petrobras que deixaram de ganhar com os dividendos extras, né? Alguns economistas estimam que o governo federal também deixou de arrecadar entre 6 e 12 bilhões de reais, já que desses 43 bilhões que seriam pagos, o governo teria direito a 28%. Agora nós vamos falar da eleição parlamentar de Portugal, que teve como destaque o avanço da extrema-direita. A gente vai saber qual a consequência desse resultado para a relação com o Brasil, junto com o Gustavo Zanaroli. O resultado da eleição portuguesa mostra uma guinada do país à direita, com a vitória da Aliança Democrática. E mais que isso, marca o crescimento da direita radical. As pesquisas mostravam que o Chega, o partido radical de direita, teria 16% de votos, mas acabou terminando a eleição com 18%, mais que o dobro do pleito de 2021, quando teve 7,2% de votos. A Aliança Democrática elegeu 79 deputados. O PS, Partido Socialista, fez uma bancada de 77 e o Chega elegeu 48 parlamentares. O PS ficou no poder praticamente há 10 anos, fez um trabalho muito bem feito durante o processo da pandemia, na gestão, na condução da vacinação, mas ele não respondeu aos problemas do país em termos de crescimento, em termos de proporcionar à população maiores oportunidades. Com uma eleição apertada, a Aliança Democrática pode não conseguir formar o governo, o que poderia forçar uma coligação com o Chega para garantir a maioria absoluta e deixar o Partido Socialista na oposição. O líder da Aliança Democrática, Luiz Montenegro, até agora nega a possibilidade da coligação. O PSD ficou com algo em torno de 30% dos votos, o PS com 29% a 28% e o Chega com algo próximo de 20%. Não são números exatos, mas só para ter uma ordem de grandeza. Então, a única forma que se tem de se obter uma governabilidade é fazer um acordo com o Chega. Hoje, pela manhã, também assisti uma outra entrevista de um deputado eleito pelo Chega, que ele dizia que o Chega está aberto a fazer uma coligação com o PSD, mas ele vai exigir presença no primeiro escalão do governo. E como ficaria o cenário para o Brasil? O líder da ultradireita, André Ventura, falou durante a campanha que impediria a entrada de Lula no país, caso fosse eleito primeiro-ministro. Existem duas verdades, né? Vamos dizer assim. Uma quando você está fora do poder e a outra quando você está no poder. Então, quando você passa a fazer parte do poder, você tem que seguir uma liturgia do cargo. Então, por mais que haja uma tendência a não ter uma aproximação com um político e outro, as relações entre Brasil e Portugal são muito mais fortes do que a relação entre qualquer político. Então, existe, sim, muita oportunidade, se for bem desenvolvida, se houver um planejamento bem feito, existe muito a se crescer. Nós podemos aumentar enormemente a pauta de exportação do Brasil para Portugal e aumentar também a presença de produtos portugueses na nossa cesta.
Agora, depende de um trabalho muito voltado para o mercado, um trabalho onde menos governo e mais empresário para fazer com que as coisas aconteçam. O Ibovespa fechou em queda nesta segunda-feira e o principal índice de referência da B3 terminou o dia em desvalorização de 0,75%. A Bolsa Brasileira também foi penalizada pelo recuo dos papéis da Vale. Ações do setor de mineração e siderurgia, como a Uzi Minas e a CSN Mineração, também sofreram depois do minério de ferro fechar em queda de mais de 5% na Bolsa de Dalian, na China. Tem muito mais ainda no próximo bloco, a gente volta já já. Orgulho que bate no peito, orgulho de ser BTP. 10 anos no Porto de Santos, 10 anos de história por você. Ligando as rotas do mundo, fazendo o nosso país crescer. Levando e trazendo tudo o que é importante pra você. Orgulho que bate no peito, orgulho de ser BTP. 10 anos no Porto de Santos, 10 anos de história por você. Com sede em Brasília e sindicatos empresariais nos portos, a FENOP se mantém em permanente atividade em seus comitês técnicos e suas programações anuais. Sua principal missão é representar o setor empresarial portuário como entidade sindical com competência nacional, sempre em busca de melhorias nas operações portuárias e na qualidade da mão de obra envolvida. A FENOP continua a serviço da permanente modernização portuária brasileira. O que move o seu mundo? O nosso é movido pelo que carregamos. Movimentamos a eficiência e impulsionamos os negócios. Movimentamos o desenvolvimento e fortalecemos a região. Movimentamos as oportunidades e nos conectamos com as pessoas. É assim que a sustentabilidade, o crescimento e o futuro viram presente em cada movimento. Portonave, movimentamos mais do que contêineres. A prévia do Índice Geral de Preços, o IGPM Mercado, foi divulgada hoje pela Fundação Getúlio Vargas. Commodities mais baratas no atacado derrubaram o IGPM, que recuou de 0,44% em fevereiro para 0,54% nesse início de mês. Os resultados foram puxados pela queda nos preços do minério de ferro, da soja em grão, farelo de soja e do arroz em casca. O presidente da França, Emmanuel Macron, vai vir ao Brasil neste mês. A agenda do chefe de Estado deve durar 3 dias e inclui visitas a 4 cidades. A visita de Emmanuel Macron deve acontecer entre os dias 26 e 28 desse mês. Um dos temas mais esperados é o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. O presidente Lula tem tentado destravar as negociações em torno do tratado econômico, que já se arrastam por mais de 20 anos. Em 2019, o acordo chegou a ser assinado, mas não foi ratificado pelos 2 blocos, principalmente por causa do posicionamento contrário da França. Recentemente, após se reunir com outro líder europeu, o presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, Lula fez questão de enfatizar que o tratado não depende da França para acontecer. As dificuldades que tinham foram acertadas com a União Europeia. Nós estamos hoje prontos para firmar o acordo com a União Europeia. Estamos prontos. O que acontece é que a França, já há muito tempo, não é de hoje, traz um problema com relação aos seus produtores agrícolas. Qual é a minha tranquilidade? A minha tranquilidade é que, segundo informações, a União Europeia não depende do voto da França para fazer o acordo. A União Europeia tem procuração para fazer o acordo e a França pode não gostar, mas paciência, faz parte do acordo, a França faz parte da União Europeia. A expectativa do primeiro destino do presidente francês é Belém do Pará, sede da COP30, Conferência das Nações Unidas sobre o Clima, que vai acontecer no ano que vem. Depois, o chefe de Estado vai passar por Itajaí, em Santa Catarina, para conhecer o projeto naval
considerado o mais moderno já desenvolvido no Brasil. No dia 28 está marcada uma visita ao Senado e encontro com o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. Por fim, a agenda de Emmanuel Macron inclui uma parada em São Paulo, onde a autoridade deve se reunir com investidores. Além do IGPM, hoje também foi divulgado o superávit da balança comercial brasileira, que foi de 2 bilhões de dólares. A próxima semana vai ser de forte calor em toda a faixa oeste dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e no sul do Mato Grosso do Sul. De acordo com o sistema de alertas do Instituto Nacional de Meteorologia, as temperaturas vão ficar até 5 graus acima da média nessas regiões ao longo dos próximos 3 dias. O IMET divulgou também o Boletim Agroclimatológico Mensal com previsões para período de março, abril e maio. Destaque para chuva abaixo da média nas regiões norte, nordeste e centro-oeste e acima da média no sul e no sudeste. Você já sabe, sempre tem informação fresquinha no portal BNews e as nossas equipes estão com tudo hoje. Essa semana está começando cheia, olha só. O vice-prefeito de Rotterdam vê Pecém como o primeiro hub e potencial para produção e distribuição de hidrogênio verde. A gente já viu na reportagem do Cássio Lira aqui em Santos, a previsão é que o termo de referência para relocar o terminal de passageiros do Concais para Valongo seja assinado em junho. Na região centro-oeste, a ANTT prevê para abril 2 audiências públicas para a concessão de rodovias. A gente tem também aí, a gente acabou de ver a reportagem do presidente Emmanuel Macron, que vai visitar o Brasil. Tem muito mais, tem o Vitrine de sexta-feira, para quem perdeu, assistir na íntegra. Tem muita notícia nacional, tem notícia do Hub e tem notícia internacional. Segunda-feira é dia de lendárias e portuárias aqui na TV BNews. A gente precisa falar de gênero e de porto, porque como dizia Marian Wright Edelman, a gente não consegue ser o que a gente não consegue ver. Então eu, Ludmila Rossi, convido você a, junto comigo, questionar a verdadeira representatividade das mulheres em uma das verticais econômicas mais importantes do nosso país. A primeira mulher operadora da Praça de Máquinas, Daniela Andrade, e uma experiente supervisora na área de manutenção, Lidiane Cruz, são as convidadas do episódio 4 de Lendárias e Portuárias, Vida no Mar. As duas trabalham embarcadas em plataformas de petróleo e vão contar tudo sobre esse cotidiano cheio de desafios. Bem legal. No próximo bloco a gente vai falar sobre o Porto Sem Papel, com a nossa comentarista de tecnologia Karina Martins. É rapidinho, a gente volta já já. Seja bem-vindo à Transbrasa. Construir um legado requer tempo e energia. A Transbrasa chega aos seus 50 anos renovada. Ao longo do trajeto, construímos sólidas relações que transformaram a empresa no que é hoje. Conhecer as necessidades do mercado e acompanhar as inovações fazem parte da nossa história. Construímos relações que ultrapassam as dificuldades, pois gostamos do que fazemos e fazemos bem. Esse é o sucesso da Transbrasa. A gente está de volta para falar do sistema Porto Sem Papel, que foi criado em 2011 pelo governo federal e hoje está presente em todos os 35 portos públicos brasileiros e também em 150 terminais de uso privativo.
Agora, o desafio é fazer a integração com o Portal Único de Comércio Exterior na chamada Janela Única Aquaviária. A gente vai falar sobre esses desafios e também sobre as oportunidades com a Karina Martins, diretora executiva do Hub Brasil Export. Boa noite, Karina. Muito obrigada, Núria, pelo convite mais uma vez. Boa noite a todos que nos assistem. Sim, vamos falar muito sobre oportunidades no Porto relacionadas à tecnologia. O Porto Sem Papel. Quando a gente fala do Porto Sem Papel, ele é uma plataforma aí de gestão portuária, que essa plataforma ela veio para simplificar todos os procedimentos, tudo que acontece nos portos brasileiros. E funciona? Funciona. Funciona e muito, tá? Em 2011, quando ela foi lançada, demorava uma média de 20 dias para que as operações portuárias fossem realizadas. Atualmente, essa média é de 4 dias. Olha que diferença. Não, é muito. E para todo o sistema logístico faz muita diferença, né? Tem como melhorar? Ou a gente já atingiu o nosso ponto ótimo? Sempre a gente pode melhorar. E aí a tecnologia está aqui para nos auxiliar nessa melhora. O que a gente pode utilizar em relação a isso? Inteligência artificial, ela pode otimizar os processos de análise por parte da Anvisa. Os agentes conseguem ter uma maior agilidade em todo o processo burocrático ali de análise de documentação, agilizando esse processo, encurtando de 20 para 4 dias, né? Não, perfeito, Karina. E quais são as vantagens de usar essa tecnologia e de usar também o Porto Sem Papel? Acho que isso está consolidado até, principalmente para os portos públicos, né? A gente tem uma série de vantagens. Olha, essas vantagens vão desde a facilidade aí do escoamento na produção, agilizando tudo isso, o maior gerenciamento das operações. Então a gente tem um controle mais efetivo de tudo isso, além, é claro, da redução do custo e do tempo das operações. Não, perfeito. Então vamos aguardar para que as melhorias cheguem, para que o uso da tecnologia seja ainda maior. O projeto Porto Sem Papel é realmente muito importante para o país, e aí a gente vai acompanhar tudo isso, porque está sendo discutido. Teve uma discussão no final da semana passada com a Secretaria Nacional de Portos e também com o Instituto da Praticagem. Com certeza, vale a pena acompanhar, ficar por dentro de todas as tendências, todas as novidades, tudo que acontece nesse universo da tecnologia, Núria. Perfeito. Obrigada, Karina. Boa noite para você. Muito obrigada. Esse foi o BNews 19 horas dessa segunda-feira. Você continua bem informado no portal bnews.com.br. Siga a gente nas redes sociais, se inscreva no canal da TV BNews aqui no YouTube e a gente volta amanhã. Boa noite e uma boa semana. BNews 19 horas. Um oferecimento. Brasil Terminal Portuário. FENOP. Modal GR. Porto Nave. Santos Brasil. Transbrasa.